Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre as nossas orientações para a AD2, para a atividade avaliativa número 2, da disciplina de Educação de Jovens e Adultos e da disciplina de Organização e Gestão da Educação, da Prof. Júlia. Falo, então, em nome meu e da professora Júlia, considerando aí que nós temos algumas orientações acerca dessa avaliação que é interdisciplinar. Eu gostaria de iniciar falando para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência na última oferta dessa disciplina, em que realizamos uma avaliação muito semelhante, eu e a professora Júlia também nesta parceria. Tivemos aí excelentes coletas, excelentes resultados, e o objetivo dessa proposta é de fazer com que vocês se aproximem um pouco mais da realidade da educação de jovens e adultos e também da realidade da gestão da educação. É super importante a gente promover essa reflexão para vocês, considerando, inclusive, que o projeto pedagógico do curso de pedagogia prevê como prática, como componente curricular, 3 créditos, um para a EJA e 2 para a Organização e Gestão da Educação, como atividades desenvolvidas em campo. As atividades desenvolvidas em campo, às quais a gente se refere aqui, não é atividade de estágio, não requer processo de autorização para entrada na instituição, porque a gente não vai ter, pessoal, intervenção junto a estudante, observação de estudante, nada disso, né? Qual é a ideia? É de que vocês possam compreender um pouquinho, a partir dessa aproximação da realidade educativa, como tem se dado a oferta de educação de jovens e adultos no nosso estado e nos municípios onde vocês estão, né? Em geral, os municípios assumem a responsabilidade pela oferta do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E o ensino médio fica por conta, né, a cargo da rede estadual de ensino. Então, essas reflexões no âmbito teórico, elas precisam ser aprofundadas lá na realidade. Então, a ideia é que vocês agora já comecem a mobilizar algumas compreensões acerca de que escolas perto de onde vocês moram oferecem EJA, se tem EJA, se não tem EJA, se não tem, por que tem, se tem, com qual característica de oferta. Então, a ideia é promover para vocês um movimento que vai além daquilo que a gente vem discutindo nas duas disciplinas, né? Que a gente ficou muito pautado em quem são os sujeitos, quais são as políticas públicas para a educação de jovens e adultos, as especificidades curriculares em função destes sujeitos, né? Que buscam a EJA, os marcadores sociais de diferença, a questão da oferta no âmbito nacional. E agora a gente vai fazer um movimento de olhar para dentro, né? De olhar para dentro do nosso município, das unidades educativas que compõem esse sistema de oferta da EJA, se é que há essa oferta, porque nós temos municípios catarinenses que não cumprem o seu papel, né, com a garantia do direito constitucional à educação de jovens e adultos. Percebam, então, que a ideia é também que a gente consiga constituir, junto com vocês, uma denúncia, né, da falta desse direito negligenciado por parte do Estado, e isso tem sido o eixo central aí do nosso debate, né? Então, para que a gente consiga se organizar para a nossa D2, mesmo sabendo aí que nós temos um contexto, né, bastante corrido em função do TCC, mas como eu já falei, a gente já teve esse processo avaliativo desenvolvido semelhante a este formato num semestre em que era a 8ª fase, havia TCC também, né, então é possível. Talvez algumas explicações que eu possa trazer agora facilite a compreensão em termos de que não é uma proposta super complexa, né? A ideia é fazer esse movimento mesmo de aproximação das realidades. Então, o primeiro passo que a gente colocou lá nas orientações, né? Definam as duplas ou trios para elaboração da proposta. Se eventualmente houver a constituição de um grupo ou não, professor, a gente tem aqui 4 estudantes que gostariam de desenvolver essa proposta, a gente também vai flexibilizar nesse sentido. A ideia das duplas ou trios é porque normalmente fica mais fácil de organizar, quanto mais amplia o grupo, mais complexo fica o processo. E aí vocês vão escolher uma unidade educativa da educação de jovens e adultos que será o foco desse estudo. Gente, a oferta de educação de jovens e adultos ao longo aí do nosso estado, ela pode acontecer de muitas maneiras. Às vezes ela não está acontecendo na escola, às vezes ela está acontecendo numa associação de moradores, num centro sindical, num espaço de movimentos populares,
Enfim, existem inúmeras possibilidades, né, para a oferta da EJA dentro de uma empresa, dentro de uma unidade prisional. Enfim, vocês vão aí ter esse trabalho de investigar onde que tem oferta de EJA pertinho de vocês. Acho que esse é o primeiro movimento que deve ser feito. Ok, identificada a unidade educativa, né, que nos interessou, que está mais próxima, enfim, o que a gente vai fazer? Vai elaborar 2 roteiros, um de observação e outro de entrevista. Roteiro simples, gente. A ideia aqui não é que vocês nos entreguem o roteiro, a ideia é que vocês não façam esse movimento de ir até uma unidade ou de entrevistar alguém sem ter um planejamento prévio do que vocês vão observar ou do que vocês vão perguntar. Tá? Então, não há necessidade de nos entregar. As sugestões que a gente traz para constituir cada um desses instrumentos de observação, de entrevista, são sugestões. Cada um vai ter que adequar a sua realidade, tá certo? O que a gente tem feito aqui para flexibilizar o trabalho de vocês? A ideia é que vocês pudessem conversar com um gestor ou gestora da educação de jovens e adultos. Se isso não for possível, não, a gente não conhece ninguém, ninguém está disponível, ninguém se colocou à disposição, a gente vai abrir a possibilidade de vocês conversarem, então, com um professor, uma professora, um técnico administrativo que trabalhe na educação de jovens e adultos, e essas informações poderão, inclusive, ser complementadas com entrevista também a um estudante da EJA, seja ele atual estudante ou egresso da educação de jovens e adultos, né? Então, eu sei, por exemplo, que nas turmas aí da 8ª fase, a gente vai ter aí alguns estudantes que são egressos da EJA, felizmente, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de mobilização agora e identificar quem tem esse vínculo com a educação de jovens e adultos e que possa nos ajudar nesse momento. Identificada a unidade onde vai ser possível conversar com o gestor ou com a gestora. Vamos trabalhar com uma situação ideal. E aí depois a gente vai flexibilizando diante do que pode surgir nesse caminho. Então, escolhemos aqui uma unidade, uma escola que fica aqui próxima da gente. O gestor da EJA aceitou receber a gente para uma conversa lá dentro da unidade. Neste movimento, vocês vão fazer uma observação. Não significa que vocês vão entrar lá, ter uma carga horária dentro dessa unidade ou vão ter que observar estudante. Não tem nada a ver com estágio, como eu já falei. No movimento que vocês fazem de entrada numa determinada unidade educativa para pedir uma informação para um gestor, vocês já estão vendo, já estão visualizando. Então, a ideia do roteiro de observação é muito mais nesse sentido. Então, poxa, Paula, olha, entramos, vimos que durante o dia, sabemos, né, que durante o dia aquela escola oferta ensino fundamental. De manhã e de tarde tem um fluxo intenso de estudantes, o perfil dos estudantes é esse, mas de noite eu entro naquela escola, nossa, e é assim, meio escura, parece ter, tá meio abandonada, meio vazia, e quando a gente vai, né, chegando lá até a sala da gestão, a gente vai ver que tem uma turma de EJA funcionando lá, com muito poucos alunos, e aí a estrutura da escola não está disponível para aqueles estudantes, enfim, então assim, a observação é um movimento que vocês vão reparar, né, atentamente e criticamente que a estrutura está sendo ofertada para os estudantes da EJA. Por que a gente faz isso, né, gente? Porque assim, ó, eu já trabalhei em escola de educação de jovens e adultos que tinha laboratório de informática, né? Então, por exemplo, era uma escola de educação básica. De manhã tinha a oferta de ensino fundamental, de tarde e de noite o laboratório de informática e a biblioteca ficavam fechados, mas tinha a oferta de EJA lá. E por que ficava fechado? Ficava fechado porque os estudantes da educação de jovens e adultos no período noturno estavam estragando os computadores, estavam roubando os livros. Então, assim, são esses tipos de movimentos que a gente deseja que vocês consigam acessar e se aproximar. Não estou dizendo que vocês vão ver isso, mas é possível que vocês vejam coisas iguais ou ainda piores, que são questões que estão invalidando e de alguma maneira negando o direito à educação, na medida em que eu acesso à educação de jovens e adultos numa estrutura que está fechada só porque eu sou estudante da educação de jovens e adultos. Gente, o que a gente quer construir com vocês é um movimento de conscientização, é um movimento de crítica e é um movimento de denúncia ao que a gente vê aí em torno da educação de jovens e adultos no contexto, né, do nosso estado. Bom, para a construção do roteiro de observação, pessoal, elenquem algumas questões que vocês vão observando ou antes, né, da inserção nessa unidade, ou
foquem em registrar, né? Entrei e estou registrando a acessibilidade da entrada, é uma comunidade periférica ou não, como é que se dá essa entrada na unidade, que estrutura ela tem, como é que são os espaços dessa unidade, elas são atrativas, são espaços atrativos, são espaços acolhedores, como é que está aqui minimamente organizada essa estrutura física, enfim. Isso vai ser facilmente observado por vocês, eu tenho certeza absoluta, né? E o que não puder ser observado, vocês vão inserir lá dentro da entrevista com esse gestor ou gestora da educação de jovens e adultos. E aí vocês vão perguntar, olha, aqui tem laboratório de informática, tem biblioteca, como é que funciona, tem espaço para alimentação, né? Tem recurso de acessibilidade da unidade, onde é, como funciona, está disponível para quem, existe um profissional responsável por esses recursos de acessibilidade, enfim. Então, vocês vão precisar, nesse momento, se preparar para coletar o máximo de informações em torno, né, do que caracteriza a oferta de EJA nessa unidade educativa que vocês escolheram. O segundo passo, então, associado a esse movimento de coleta das informações, é esse roteiro que vai direcionar a conversa de vocês com o gestor ou gestora da educação de jovens e adultos, né? E aí, lembrando novamente, prof, não foi possível acessar esse gestor e essa gestora, então eu vou atrás de um professor ou de uma professora que trabalha na educação de jovens e adultos. E aí, essa pessoa pode trazer elementos daquela unidade a qual ela está vinculada. Então, vejam, num cenário ideal, eu vou procurar uma unidade educativa e vou tentar contato com o gestor e com a gestora. Não tenho nenhuma dessas possibilidades, professora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar um profissional que trabalha na educação de jovens e adultos, né? Vai complementar essas informações também com uma entrevista junto a um estudante da educação de jovens e adultos para ajudar vocês a compreenderem aquela realidade, né? Então, digamos, poxa, não, realmente, olha, eu conheci tal professor que trabalha lá naquela escola de educação básica ou que trabalha no Sistema S e trabalha com educação de jovens e adultos. Então, eu vou fazer uma entrevista com ele e vou dizer, tá, como é lá na unidade onde você trabalha, né? Que estrutura que tem? Como é que está sendo feita a organização? Qual é a rede de ensino? Onde se localiza? O número de estudantes que atende? A distribuição desses estudantes em turmas? Como é que tá? O número de profissionais, qual é o perfil desses profissionais que trabalham lá, tem gestão de apoio na unidade, eles são contratados, eles são efetivos, quem é a mantenedora dessa unidade educativa, tem formas, né, de eu fazer um contato, como que essa unidade educativa, né, conversa com a mantenedora, com a Secretaria de Educação. Bom, se for possível, né, dados de ingresso, dados de aprovação, de reprovação, se eu não tiver o dado específico, não tem problema, pode ser o dado aproximado, né, os professores, em geral, que trabalham na educação de jovens e adultos, eles vão ter mais ou menos uma dimensão mais geral do contexto da unidade educativa, sabe? Em geral, eles não são professores que vão chegar lá, vão dar sua aula e vão embora, eles conhecem um pouco melhor como que está funcionando a estrutura. E aí você vai perguntar, tem projeto político-pedagógico? Não precisa ler o projeto político-pedagógico na íntegra, gente. Então, a gente vai ver saber se tem um projeto político-pedagógico, se ele é um projeto político-pedagógico de gaveta ou real, né? Como são as práticas avaliativas, se existem materiais didáticos, enfim, são todas questões que tanto um professor como uma professora ou um estudante da educação de jovens e adultos, seja ele atual estudante ou egresso, terão condições minimamente de responder. A gente não vai trabalhar com dados exatos, não, a taxa de reprovação é de 2,5% ao semestre, não, nada disso, né? É um índice geral. E aí vocês vão coletar possivelmente aquilo que a gente vem estudando, que o índice de desistência é grande, que a rotatividade é alta, enfim. São questões do âmbito real que vão elucidar, que vão legitimar aquilo que a gente vem estudando do ponto de vista das nossas discussões na disciplina, né, de educação de jovens e adultos e também na disciplina com a professora Júlia, né, do ponto de vista dos desafios que enfrentamos para a gestão da educação, não só brasileira, mas também, né, das redes estaduais e municipais. Então, vamos lá. Conseguimos coletar as informações. Numa situação ideal, consegui conversar com o gestor de EJA, entrei na unidade, fiz observações, coletei informações, fiz entrevista, ok, tem um conjunto de informações coletadas. Numa situação flexibilizada diante aí dessa que a gente está considerando ideal,
Puxa, consegui conversar com um professor de educação de jovens e adultos, ele me explicou sobre a escola onde ele trabalha, que é a escola no bairro tal. Consegui conversar com o professor, com a professora da EJA, consegui entender especificidades da unidade educativa onde ele ou ela trabalham, consegui levantar como é que é as práticas, como é que está organizada a questão pedagógica, o que baseia essas práticas pedagógicas, o PPP, o sistema de avaliação, o perfil dos estudantes atendidos, o perfil dos professores que trabalham nessa unidade educativa. Bom, consegui levantar isso tudo. Um ponto importante também: alguns elementos os professores e professoras ou estudantes não vão conseguir dizer pra gente, mas a gente também tem os canais oficiais e isso é bem legal de pesquisar, hein? Então, escolhi uma escola que fica num determinado bairro, não consegui muitas informações. Ah, mas tem rede social, consegui pegar lá na rede social, ou tem informações vinculadas na Secretaria Municipal de Educação sobre essa unidade, então eu pego lá. É um exercício de pesquisa, né, pessoal? Então, a gente vai estar garimpando, investigando, levantando, conversando e articulando com várias pessoas para conseguir aí pegar o máximo de informações e tentar entender um pouquinho o que caracteriza a oferta dessa educação de jovens e adultos e o que compõe o processo de gestão dessa oferta, tá bom? Munido de todas essas informações, chegou a hora de quê? De sistematizar para socializar e apresentar. A ideia é que depois a gente consiga colocar isso à disposição de todos e todas, né? E a gente consiga conversar e fazer com que as pessoas vejam quantas propostas, quantas diferentes realidades acabam permeando a educação de jovens e adultos, que foi um pouco do movimento que a gente conseguiu fazer no semestre passado, né? Então, ofertas muito bem estruturadas, em escolas bem localizadas, com bastante estudantes, com, né, algum investimento nisso, e outras unidades totalmente marcadas pelo improviso, né? Então, só para lembrar aqui qual é a intenção disso, né? De a gente também conhecer um pouquinho, né, nos municípios aí de Criciúma, de Ibirama e municípios, né, dessas duas regiões, como é que tá a oferta de educação de jovens e adultos. Professora, fiz vários movimentos, conversei, tem vários dados aqui que eu não consegui levantar. Não tem problema, levantem aquilo que for possível neste movimento. Busquei gestor, busquei professor, busquei estudante da EJA, busquei os sites, busquei redes sociais, consegui o que for possível, tá certo? E aí, na hora de sistematizar esses dados para compartilhar conosco, vocês terão a liberdade de fazer isso da forma como vocês acham que fica melhor. Então, pode ser um vídeo, pode ser em slides com fotografias, pode ser, enfim, a criatividade de vocês é quem manda, né, gente? Então, assim, a gente teve possibilidades no semestre passado em que as pessoas pegaram trechos das entrevistas, né, excertos das entrevistas que foram marcantes e socializaram isso, né, no formato de slide, no formato de vídeo. Pode usar podcast, pode usar um relatório formal, um texto escrito, como vocês, né, considerarem mais adequado. Ah, não tenho fotografia, professora, né? Só tenho aqui uma fotografia de fora dessa unidade educativa. Suficiente, pessoal. Se eu tiver possibilidade de ter as fotografias dos espaços internos, ok. Se eu não tiver, também ok. Lembrando sempre e mais uma vez, não é uma atividade de estágio regulamentar, é uma atividade acadêmica. Então, ao informarem as pessoas, sempre enfatizem. É uma atividade acadêmica, é um trabalho para 2 disciplinas da faculdade, não vai haver divulgação ampla desses dados. A coleta que a gente tem feito serve para material pedagógico e discussão dessas 2 disciplinas que trabalham a educação de jovens e adultos e a gestão da educação. Tá certo, pessoal? Bom, aqui foi uma explicação, então, tentando acalmar um pouquinho vocês, porque a ideia não é sobrecarregá-los, sobrecarregá-las. A ideia é promover um movimento em que vocês se aproximam um pouquinho do que caracteriza e constitui a prática, a realidade educacional no tocante à educação de jovens e adultos aqui no contexto catarinense, considerando aí as cidades onde vocês estão. Lembrando que nas orientações a gente tem lá os critérios de avaliação. São referências para que vocês consigam pensar em como vocês vão apresentar e coletar essas informações, né? Então, vejam lá, o primeiro critério vai trabalhar se, ao ver o material que vocês estão apresentando, seja um vídeo, um slide, um relatório, poxa, quando eu li, eu entendi que unidade é essa, onde é que ela fica, quais são as características básicas dessa unidade educativa, o
quem é o público que está sendo atendido lá, qual o objetivo educativo dela. Eu entendi minimamente, né, de a que rede ela pertence, eu entendi minimamente, né, como é que funciona essa unidade educativa. Primeiro critério. Segundo critério, o material sistematizado apresenta reflexões coerentes, autorais e fundamentadas no estudo desenvolvido em nossas duas disciplinas, ou seja, ao levantar algumas indicações acerca do que é feito lá na educação de jovens e adultos, né? Vocês trouxeram um olhar um pouco mais crítico para o que está sendo, por exemplo, negado, negligenciado, ou o que representa um avanço em termos de oferta de educação de jovens e adultos. Então, assim, né, às vezes a gente se surpreende. Em geral, né, nós temos ofertas que deixam a desejar em vários aspectos, mas às vezes a gente se surpreende, né, com um projeto específico daquela unidade educativa, com um trabalho que aquela unidade educativa faz em parceria com alguma universidade e dá um outro suporte para os estudantes da EJA. Estejam abertos aí para coletar o que vai aparecer. E aí o texto precisa ser claro, precisa ser fluido, enfim, precisa ter citada as fontes que vocês vão consultar para a produção dele. O ideal é que vocês consigam fazer esse movimento, né? De novo, vou para a realidade e reflito um pouquinho sobre o que a gente tem conversado acerca dos desafios no âmbito da EJA e da gestão da educação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, nós estaremos aqui, eu e Prof. Júlia, sempre à disposição para esclarecer o que for preciso, para, né, ajudar em tudo que for necessário aí. Contem com a gente, desejamos um bom trabalho, um abração e até!